Uma lição sobre obediência. Em meio a todo o caos que cercou a cidade de Jerusalém nesses últimos anos antes da sua queda, o Senhor, mais uma vez, chama o profeta para trazer ao povo uma lição sobre obediência, para tentar alertar o seu povo dos seus pecados e da importância de que eles o obedecessem. Infelizmente, mais uma vez, o povo se recusa a ouvir. Mas eu quero chamar sua atenção para essa lição apresentada pelo Senhor através do profeta Jeremias e trazer isso para a nossa reflexão aqui. Mas antes de entrarmos no assunto de hoje, eu peço perdão a você. Se você tem acompanhado a leitura, se você tem visto diariamente os vídeos, você deu falta do vídeo de ontem. Notou que a gente pulou um dia. Ontem eu passei mal, tive uma crise de vertigem, não conseguia gravar, não dava para gravar. Mas hoje eu estou melhor, estou medicado e estou aqui com você. Então vamos lá, vamos para o nosso texto. Juntando as duas leituras, então, a de ontem e a de hoje, nós lemos do capítulo 34 até o capítulo 40. E muita coisa acontece aqui. Mas como eu disse logo no início, quero focar nessa lição sobre obediência que está especificamente no capítulo 35 e no capítulo 36. Mas uma breve passada por esses outros capítulos, só para registrar e ficar marcado aqui o que a gente acompanhou. No capítulo 37, nós temos Zedequias, então o último rei antes da queda de Jerusalém, chamando Jeremias para questioná-lo por causa das suas mensagens. Jeremias está insistentemente apresentando a mensagem do Senhor, dizendo que Jerusalém vai cair, que a cidade vai ser destruída, que a única chance que eles têm é de se renderem, que se eles resistirem, que eles vão ser mortos. Jeremias tem persistido nessa mensagem que o Senhor deu a ele, e isso faz com que Zedequias mande buscar Jeremias, porque mesmo preso, ele continua anunciando isso. Zedequias, então, manda chamar Jeremias para questioná-lo, e esses questionamentos levam à prisão de Jeremias. Jeremias ele é preso, inclusive, por suspeita de estar envolvido com os babilônios. Existe um momento de retirada do exército da Babilônia, quando o Egito se levanta para tentar se opor à Babilônia. E nessa breve saída dos babilônios do redor da cidade de Jerusalém, Jeremias tenta sair da cidade, é acusado de que estava tentando sair para ir para a Babilônia. Jeremias foi preso, sendo preso, foi lançado num poço, para deixar. A ideia era deixá-lo no poço, deixá-lo para morrer ali no fundo de um poço coberto de lama. Mas um etíope, Ebed-Meleque, intercede por ele, fala com o rei do absurdo que era aquilo, jogar Jeremias no poço. Ele consegue então a autorização do rei. Jeremias é tirado do poço, é colocado de novo no ambiente em que ele estava preso, ali no pátio da guarda do rei. Zedequias tem também um episódio em que ele interroga Jeremias, ele tenta chamar Jeremias novamente para questioná-lo, se não dava para mudar aquela situação. Jeremias insiste com o rei, diz para ele que ele precisava se render, caso contrário ele seria morto, enfim, toda a cidade seria destruída, ele seria preso, seria levado, toda a sua família seria morta. Zedequias tem um momento de honestidade com Jeremias, ele diz que ele não se rende porque ele tem medo de se render e insegurança em relação ao que vai acontecer com ele, caso ele se renda, por isso ele não queria se render. Inclusive ameaça Jeremias que se ele contar para qualquer um que eles tiveram aquela conversa, que ele seria morto. Zedequias não queria aparentar fraqueza para os seus oficiais. E no capítulo 39 nós temos a queda definitiva de Jerusalém, quando 2 anos e meio depois desse cerco ter sido iniciado, finalmente o exército da Babilônia consegue abrir uma brecha no muro, os oficiais entram na cidade. Quando Zedequias e os seus soldados veem que a barreira, o muro foi rompido, eles tentam fugir, mas são presos, são capturados, todos os oficiais são mortos. Zedequias, ele teve os seus olhos arrancados, foi preso com correntes de bronze, levado para a Babilônia, depois de ter visto a sua família ser assassinada. Ele é levado para a Babilônia, a cidade é toda queimada, toda destruída. Jeremias foi libertado, Nabucodonosor manda os seus assessores, os seus oficiais encontrarem Jeremias e libertarem. Quando Jeremias foi encontrado, ele já estava ali acorrentado no meio dos prisioneiros de Judá que estavam sendo encaminhados para a Babilônia. Jeremias foi solto, foi liberto, e
ele inclusive ganha o direito de escolher o que ele queria fazer, o rei da Babilônia dá a ele essa escolha. Se ele quisesse ir para a Babilônia, ele iria, ele seria cuidado lá. Se ele quisesse ficar em Judá, ele poderia ficar. Enfim, ele tinha liberdade de escolher, fazer o que ele quisesse fazer, ficar onde quisesse. E Jeremias opta então por retornar. Ele volta para Judá e fica ali com os poucos que haviam permanecido, porque a boa parte dos soldados haviam todos sido mortos, a parte mais nobre foi levada para o exílio e poucos dos mais pobres foram deixados para cuidar dos campos, para manter ocupado ali a cidade, cuidar das terras, cuidar das plantações. E Jeremias escolhe voltar para Judá e permanecer ali com aqueles poucos que haviam ficado na terra. Basicamente, esse é o desfecho. Nada surpresa para quem está acompanhando a leitura e acompanhando aquilo que Jeremias vinha anunciando. Ele já tinha falado sobre isso há muito tempo e de muitas maneiras diferentes. Mas no capítulo 35 e 36 a gente tem um acontecimento interessante, um alerta, uma palavra sobre obediência que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui. No capítulo 35, e aqui vale a gente reforçar uma pequena mudança da linha do tempo, porque a gente volta para o reinado de Jeoaquim. Então, o penúltimo rei antes de Zedequias, mas já estava envolvido em toda essa questão da Babilônia. Jeoaquim era rei e o Senhor mandou que Jeremias fizesse o seguinte: vá ao local onde moram os recabitas, convide-os para vir ao templo do Senhor e ofereça-lhes vinho. Então, olha, vai lá onde estão os recabitas, traga-os para o templo, ofereça para eles um vinho para que eles bebessem. Jeremias obedece a essa ordem do Senhor, ele junta ali então esses recabitas, junta essas famílias, leva ao templo, oferece para eles. Mas Jeremias é surpreendido com a seguinte resposta. Eles disseram para Jeremias: não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. Não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos. Vivam sempre em tendas, com isso terão vida longa e feliz nessa terra. Assim, temos obedecido a tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas, obedecido fielmente a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou essa terra, tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso, estamos aqui. A resposta que Jeremias recebe deles é: não, a gente não bebe. Inclusive, a gente não bebe, nós não temos terras, a gente não constrói casas, nós não plantamos lavouras, nós vivemos em tendas, vivemos daquilo que conseguimos coletar, porque o nosso antepassado, Jonadab, lá atrás, disse para que nós vivêssemos assim, que se nós vivêssemos assim, nós viveríamos bem, nós seríamos felizes, e a gente tem obedecido isso desde então. A gente só está aqui em Jerusalém, porque com toda essa história do exército da Babilônia, do exército da Síria, a gente ficou com medo e viemos nos refugiar aqui na cidade. Mas nós não temos casa, nós não temos obedecido fielmente todos esses mandamentos, todos esses conselhos do nosso antepassado ao longo de todos esses anos. E aí vem a lição que o Senhor queria destacar através da vida desses recabitas. Então o Senhor disse para Jeremias: assim diz o Senhor, o rei dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diga aos habitantes de Judá. Agora vá para Judá, vá para Jerusalém e diga para eles: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje em obediência à ordem do seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e vocês recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhes dizer: abandonem seus maus caminhos, façam o que é certo, deixem de adorar outros deuses e assim viverão em paz nessa terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente o seu antepassado, mas esse povo se recusa a me ouvir. A lição que o Senhor transmite para o povo de Judá é: olha para esse povo. Eles estão obedecendo fielmente as ordens, a orientação de um antepassado que já morreu há tanto tempo, que não está mais aqui para vigiá-los, que não está aqui para conferir se eles estão obedecendo ou não, para insistir com eles que sejam obedientes. Eles simplesmente receberam essa ordem e têm obedecido. Eles são fiéis a essa orientação do seu antepassado, de um homem, de uma pessoa. Vocês estão vendo como vocês
são capazes de obedecer? Como é possível ser obediente? Eu, Deus, o Deus de Israel, estou aqui insistindo com vocês, mandando profetas, um após o outro, para alertar vocês, para dizer que vocês abandonem seus maus caminhos, que vocês abandonem a infidelidade de vocês, que sejam fiéis a mim, que deixem de adorar outros deuses, e vocês fazem de tudo, fazem questão de não ouvir, de não obedecer. Por isso o Senhor então diz que os recabitas eles seriam recompensados, e ele diz que sempre haverá descendentes de Jonadab para me servir. Os recabitas seriam poupados, seriam preservados por causa da sua obediência. E exatamente no capítulo 36, Jeremias vai relatar um outro episódio, a gente vai ver o contraste entre os recabitas e o povo de Judá. O Senhor, no 4º ano do reinado ainda de Joaquim, mesmo reinado, mesma época, o Senhor dá a seguinte orientação a Jeremias: pega um rolo e escreva todas as palavras que eu dei para você até aqui. Todas as mensagens que eu transmiti a você, escreva todas elas num rolo. E você vai apresentar isso para o povo de Judá, para a nação de Judá, no dia de culto, no dia do jejum, onde as pessoas vão se reunir. E então, Jeremias faz isso. Ele chama Baruque, seu assistente, seu auxiliar, e dita para ele. Jeremias estava preso, então ele vai ditar para Baruque aquilo que ele deveria escrever. Ele dita, Baruque escreve então no rolo todas essas mensagens que o Senhor já havia dado a ele. E ele, no dia certo, então, no dia desse anúncio, Baruque vai para a porta do templo e começa a fazer a sua leitura. Os oficiais do rei ouviram a leitura que Baruque estava fazendo para o povo, chamaram ele de lado: olha, vem para cá, vamos conversar aqui. Ouviram o que ele tinha para dizer, eles ficaram espantados com aquilo, nós precisamos levar isso para o rei. Chamaram o rei para ouvir. E o texto vai dizer que Joaquim, enquanto ele ia ouvindo a leitura do livro, as mensagens de Deus, Joaquim ia, pouco a pouco, à medida que o livro ia sendo lido, ele ia cortando as páginas do rolo e lançando no fogo. A cada parte que era lida, ele cortava, lançava no fogo. Cortava, lançava no fogo. E nem o rei, nem os seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. O rei não só não demonstrou nenhum remorso, como ele manda que encontrassem Jeremias e Baruque, que tinham feito o livro, e eles fossem presos. Eles só não são presos nessa oportunidade porque eles haviam se escondido, o Senhor os havia protegido e os guardado nesse momento. O Senhor diz para Jeremias para que ele reescreva o rolo. Jeremias faz então, da mesma maneira, ele dita a Baruque, reescreve o rolo, e o Senhor diz que castigará o rei, a sua família, os seus servos, por causa dos seus pecados, porque não quiseram dar ouvidos. E é justamente Joaquim e os seus oficiais que foram levados na primeira leva daqueles que foram conduzidos para o exílio pela Babilônia. De um lado nós temos o povo de Judá, teimoso, desobediente, infiel ao Senhor, tomado da sua idolatria, que se recusa a ouvir e a assumir o seu pecado, incapaz de sentir qualquer remorso, qualquer arrependimento. E diante de tantos profetas, não queriam ouvir. Do outro, nós temos os recabitas, que ouviram uma orientação simples sobre não beber vinho, sobre não construírem casas, viverem em tendas, assumirem uma vida simples, de pureza, e eles seguiam à risca cada uma das orientações do seu antepassado. Hoje, diante dessa leitura, eu quero chamar a sua atenção para a importância da obediência. Como o Senhor coloca, né? Venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras. Como é importante e como seremos recompensados se ouvirmos as palavras do Senhor. Eu não sei o quanto você tem sido capaz, o quanto você tem se disposto a ouvir a palavra de Deus e de fato obedecê-la. Porque muitas pessoas até ouvem, estão sempre ouvindo, estão sempre diante da palavra, estão ouvindo uma mensagem aqui, estão no culto, mas muitas vezes não aceitam, não recebem de verdade, não são obedientes àquilo que ouvem e também não resolve a situação. O que o Senhor nos convida, nos desafia, é seguirmos o exemplo dos recabitas, que ouviram aquela orientação e foram obedientes. Sejamos obedientes ao Senhor. O Senhor é tão insistente, tão persistente, Ele nos traz a palavra 1, 2, 10 vezes, tantas oportunidades o Senhor te concede de ouvir a sua palavra, de se arrepender dos seus maus caminhos,
que sejamos obedientes a Ele, porque sem dúvida nenhuma seremos recompensados pela nossa obediência, como os recabitas foram recompensados, como ainda nessa leitura também, né, no capítulo 39, a gente tem o exemplo do etíope Ebed-Meleque, que era um dos oficiais, e é muito interessante que o único oficial de Zedequias que foi salvo, registrado no texto, que foi poupado, foi um etíope. Não era do povo, ele era um estrangeiro, um etíope, mas que era oficial de Zedequias. E foi salvo, foi poupado, justamente porque ele foi fiel ao Senhor. Ele agiu com bondade com Jeremias. Quando Jeremias foi lançado no poço, ele que foi interceder e foi lá tirar Jeremias do poço. E Jeremias, depois que a cidade cai, Jeremias diz para ele: diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, farei a essa cidade tudo que prometi, enviarei calamidade e não bem. Você haverá destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim, darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, o falei. Nós temos os recabitas sendo recompensados pelo Senhor. Temos esse etíope, que nem fazia parte do povo, sendo recompensado pelo Senhor por causa da sua obediência. Enquanto nós temos o povo da promessa sendo destruído, castigado, por causa da sua incapacidade de obedecer, de se arrepender dos seus maus caminhos. Que você escolha a obediência, que nós escolhamos o caminho da obediência, do serviço ao Senhor, da submissão ao Senhor, e possamos colher os frutos dessa obediência ao longo das nossas vidas. Não é tarde para se arrepender. Essa é uma outra verdade muito presente no texto de Jeremias. Perceba que até os últimos instantes o Senhor estava dizendo para o povo: olha, se você se arrepender, eu vou ter misericórdia de vocês. Uma oportunidade atrás da outra. Pare de desperdiçar oportunidades, obedeça ao Senhor, se renda a Ele, sejamos obedientes, aprendamos a lição com os recabitas. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. E volta amanhã porque a gente segue lendo o livro do profeta Jeremias e aprendendo mais lições com essa leitura diária. Deus te abençoe.